a receptividade foi tamanha e as vendas foram tão rápidas, assim, no começo já, né, quando abriram as vendas na internet, o Allianz Parque, por exemplo, se eu não me engano, esgotou rapidamente. Abriram uma segunda data, esgotou rapidamente. Ou seja, eram 10 shows inicialmente e em 2 meses nós fizemos 22 shows. Charles, o que que era expectativa para você e o que que virou realidade com esse encontro dos Titãs? Boa pergunta, Lorena, porque quando a gente resolveu fazer esse evento, né, a história começou antes da pandemia e, obviamente, a pandemia acabou atrapalhando os planos de todos nós, né? Ficamos 2 anos sem poder trabalhar, todos confinados, claro. E aí, quando a pandemia se foi, a gente voltou a se falar sobre essa celebração dos nossos 40 anos. E era imprescindível que o Branco estivesse bem de saúde, né? Todo mundo sabe, o Branco passou por alguns momentos mais difíceis, né? Ele teve um câncer na garganta, aliás, dois, né? E se curou porque o Branco é um guerreiro, assim, impressionante a resiliência do Branco, assim. Esse Branco há muito tempo, dos tempos do Ira, Lorena, quando lá dos idos de 83, Hum. 84, já conhecia os Titãs, o Branco, a gente era companheiro da noite, né? A gente tocava junto, dividia palco. Então era imprescindível essa celebração não poderia jamais acontecer sem alguns de nós, né? Sem um de nós, aliás, desculpe, né? E o Branco felizmente se recuperou, está recuperado, está com uma voz nova, mais sensual, como ele diz, né? Mas fala, isso é fala dele, que eu assumo. Também acho que a voz dele está mais sexy agora, depois de tudo que ele, por tudo que ele passou. Nós tínhamos uma expectativa muito boa, muito positiva para essa turnê. No começo, a ideia era que a gente fizesse os 10 shows combinados com a produtora desse evento, que é 30E. Mas a receptividade foi tamanha e as vendas foram tão rápidas assim no começo já, né, quando abriram as vendas na internet, o Allianz Parque, por exemplo, se eu não me engano, esgotou rapidamente. Abriram uma segunda data, esgotou rapidamente. Ou seja, eram 10 shows inicialmente e em 2 meses nós fizemos 22 shows, que dá uma média de 3 shows a cada 3 dias, né? Um show a cada 3 dias. Então foi assim, para nós é também uma grata surpresa. Talvez para 30 não tão surpresa assim, porque eles já tinham dados substanciais nas mãos, havia uma pesquisa de mercado e a gente sabia que também que havia um desejo assim de pessoas com Sim. um perfil do nosso público e outros públicos que por acaso tenham curiosidade, né? Enfim, em querer ver o som dos Titãs, em conhecer a obra dos Titãs, assim, de forma que a gente foi surpreendido com essa corrida aos ingressos, alguns shows se esgotaram rapidamente, o caso do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, e acabamos fazendo essa primeira fase da turnê. Logo ali no meio, a gente já sabia que haveria uma segunda fase agora, que começa em outubro, né? Sim. E olha, assim, só para fechar a resposta, além de estar no palco, nós todos, com a formação original, tocando os arranjos originais, arranjos que as pessoas conhecem desde os anos 80, e focar o repertório durante o período em que o qual o Arnaldo foi integrante dos Titãs, de 82 a 92, né? Isso também foi muito importante. Então a gente resgatou uma fase dos Titãs assim que de alguns anos para cá isso passava pelo set list dos Titãs, pelos shows dos Titãs, inclusive dos Titãs atuais, que é intitulado Titãs Oficial, que são o Brito, o Branco e o Tony, né? E nós, os ex-Titãs. E esse projeto chama-se Titãs Encontro. Então temos vários Titãs aqui, só para a gente não se confundir. Mas essa formação possibilitou, Lorena, resgatar um período que você conhece muito bem. Você nos entrevistou N vezes, né? Em várias Sim. emissoras, em Em, vários programas que você em várias comandou como fases. esse, né? Revista Bis, Fases inclusive. diferentes. É. Sim, sim, sim. Imprensa escrita, imprensa televisiva, enfim. E assim, então o prazer de estar junto, tocando esse repertório, apresentar esse repertório, esse som para os nossos filhos. A maioria dos nossos filhos e filhas nunca viram os Titãs dessa formação. Então esse foi um presente, assim, isso não tem preço na vida. Faltava isso no nosso álbum ali, né, de Uhum. família, fazer show, sobretudo para as nossas famílias, né? Os nossos filhos que hoje têm 20, 22 anos, 25, 30, e que nunca tinham visto o Arnaldo com os Titãs, por exemplo, entendeu? E assim por diante. Né? Então, assim, tem muitas recompensas que a gente está alcançando por conta dessa turnê, Lorena.